Graça e paz, meus irmãos. Todo mundo bem? Feliz da vida? Aleluia! Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você nesse momento. Querido Senhor, queremos dar graças, louvor, adoração a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso, tão maravilhoso. Senhor, muito obrigado por todas essas vidas que aqui estão. Obrigado, Senhor, por cada palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento de ceia. Senhor, que lembramos, Senhor, e continuamos a lembrar o que o Senhor fez por nós. Senhor, muito obrigado. Senhor, que nessa hora, Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar ao nosso coração. Que todas as resistências, Senhor, venham cair, sejam malignas ou humanas. Senhor, que o nosso coração esteja totalmente aberto, que a nossa mente esteja totalmente liberada, Senhor, para receber, entender a Tua palavra. Que tudo que for falado aqui, Senhor, não seja nada de difícil entendimento, muito pelo contrário, que seja entendido, conhecido, aprendido. Senhor, que nosso coração saia daqui fortalecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, sim ou não? Aleluia. Abra aí então o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 13. Mateus capítulo 25, verso de número 13. Vamos ler o verso 13 e em seguida continuaremos verso 14 até o 19. Diz assim o texto: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19: Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Amém? O tema que eu quero tratar com vocês hoje é: estejam preparados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: e aí, você está pronto? Né? Sou até aquele tom de suspense, né? Tananã. Estejam preparados. Nós lemos aqui a parábola dos talentos, né? E ela está inserida no sermão profético de Jesus, capítulos de número 24 e 25, está inserido o sermão profético de Jesus. Tá? A tônica aqui desse sermão é exatamente a vigilância, estar atento, né? Ligado. Por isso eu trago esse tema: estejam preparados. Nós vemos que no sermão de Jesus ele quer exatamente falar sobre os últimos dias, né? Sobre eventos escatológicos que vão acontecer e também dias que antecedem esses eventos escatológicos. E a propósito, falando sobre escatologia, escatologia quer dizer o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas, dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, né? Na escola bíblica nós temos estudado isso agora, escatologia, eventos escatológicos, o que acontecerá antes e também dos eventos que virão a respeito da vinda do Senhor. Agora, eu preciso esclarecer algo antes de nós darmos início aqui. O objetivo da escatologia não é falar tudo o que irá acontecer, certo? Esse não é o propósito da escatologia, não é apresentar todos os detalhes. Você já se deparou com isso, você vai ler a Bíblia e tem algumas coisas que você fica assim: e aí, então? Né? O que mais? Isso é proposital, né? Porque a nós, seres humanos, Deus não revela tudo, revela aquilo que precisamos saber, tá? O que é total, a totalidade da revelação, Ele guarda
para Ele mesmo. Então o objetivo da escatologia não é falar sobre tudo o que vai acontecer, todos os detalhes. Não é para ser mera especulação ou assunto de debates intermináveis, né? Eu já vi uma sala de aula de estudo escatológico virar num debate que você tem que chamar quase o pastor para separar o negócio. O negócio, não, quem está certo sou eu, não, quem está certo sou eu. E virou aquele negócio. Esse não é o objetivo da escatologia. Tá? O objetivo da escatologia, pelo contrário, é produzir em nós, igreja, uma constante vigilância sobre o que vai acontecer, né? Sobre dias que até mesmo estamos vivendo. O objetivo da escatologia também é para que a igreja e todo mundo tenha ciência de que algo virá e precisamos estar pronto para o que virá. Então, que isso esteja bem claro. O propósito da escatologia não é virar uma classe ou um assunto de debates, né? Gerar especulações e discussões intermináveis. Não, muito pelo contrário, é fazer que nós, igreja, tenhamos vigilância e também que algo está por vir e que precisamos estar prontos. Amém? Entendeu até aqui, sim ou não? No texto que lemos, se você tem Bíblia de papel, mantenha ela aberta. Se é de celular, mantenha ele ligado. Nós lemos a partir do verso 14 até o 19, uma porção da parábola dos talentos. E eu quero destacar algumas coisas aqui nessa breve introdução. Primeiro, no verso 14 fala: pois será como um homem ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Primeira coisa, quem é esse homem? Esse homem é Jesus. Tá? Até se você gostar de grifar e tiver com a sua Bíblia de papel, você pode ir assinalando aí. Esse homem é Jesus. E esse homem, Jesus, ele ausentou-se do país. Ao fazer isso, antes dele fazer isso, ele faz o que? Ele chama os seus servos. Quem são esses seus servos? São os seus discípulos. Jesus aqui chama os seus discípulos. E nós entramos aqui também nesse cenário, porque somos seus discípulos. Ao chamar os seus servos, confiou a ele os seus bens. Seus bens aqui, esses bens fala de talentos, dons, propriedade, virtude, tudo aquilo que nós somos, que nós temos, talentos, aptidões, características, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor confiou a mim e confiou a você. Isso aqui entra até o ar que nós respiramos, tá? Que aparentemente é de graça, mas precisa de um ar desse lá no hospital para você ver o tanto que é baratinho. Então tudo isso são bens, talentos, algo que o Senhor confiou a nós, certo? Ainda quero destacar no verso 15, quando ele chama e entrega aos seus servos os talentos. A um ele entregou 5 talentos, ao outro ele entregou 2 e a outro 1. Mas por que essa diferença de entrega aqui nesses números? Porque o final do texto vai dizer, ele entregou a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Então para um servo ele entregou 5, de acordo com a sua capacidade. A outra ele entregou 2, de acordo com a sua capacidade. E a outra ele entregou 1, de acordo com a sua capacidade. Uma lição muito importante que eu aprendo aqui, deixa eu antecipar isso, eu falei isso no final de manhã, mas deixa eu antecipar aqui logo. Uma coisa que eu aprendo muito forte nessa parábola é que no mínimo uma pessoa ao nascer, Deus confia a ela um talento. Não tem ninguém que possa dizer, eu nasci por engano, não sirvo para nada, eu estou aqui por acaso, estou aqui só para atrapalhar os outros. Não, no mínimo Deus entregou um talento para você. E esse talento é tão precioso quanto aqueles 5 que o outro recebeu. Então preste bastante atenção nisso, você que está aqui. No mínimo você tem um talento ao qual o Senhor confiou a você. A pergunta é, qual é esse talento? Verso 19 também quero destacar. Diz o texto, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O Senhor voltou. Veja que lá no verso 14, esse homem chamou os seus servos e ausentou-se do país, confiou a eles um trabalho, confiou a eles os seus bens, confiou a eles os seus talentos, e se ausentou do país. Olha, eu resolvi o que tinha que resolver, agora eu vou me ausentar, mas tudo isso aqui que eu conquistei, todos os meus bens, eu vou entregar para vocês. Eu vou confiar nas mãos de vocês, de acordo com a capacidade de cada um, eu confio em vocês. Agora, no verso 19, chegou o dia dele voltar, dele retornar. E aqui está
a prestação de contas. O dia do ajuste de contas. Por isso o tema dessa palavra, esteja o quê? Preparado. Diga comigo, esteja preparado. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês. O chamado do Senhor. No verso 14 diz que esse homem, antes dele se ausentar, ele chamou os seus servos. Todos nós estamos aqui porque demos ouvidos ao Senhor a um chamado. O chamado da salvação. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 1, se você puder, abre lá por favor. Efésios capítulo 2, verso 1, pensa num texto que eu gosto, é esse Efésios capítulo 2. Esse texto aqui, ele é precioso demais. Vira e mexe, eu estou preparando alguma coisa, vira e mexe, eu estou preparando uma palavra, ou estou estudando, eu volto nesse texto. Porque esse texto, ele me traz a consciência, me traz a lembrança de quem eu era. Qual era a minha situação. E esse texto exatamente começa dizendo isso, a situação que todos nós nos encontramos. Capítulo 2, verso 1 diz, Ele, o Senhor, nos deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual era a nossa situação? Diga comigo, eu estava morto. Morto faz alguma coisa, gente? Por quê? Está morto. Morto só presta para uma coisa, gente, enterrar. Não serve para ficar nem dentro de casa. Tem que enterrar. Então, morreu, acabou. Essa era a nossa situação. Nós estávamos mortos, por causa de quê? Por causa dos nossos próprios delitos, os nossos pecados. Verso 2 diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Como também os demais. Há uma razão para a ceia do Senhor ser um memorial. E qual é essa razão? A razão é para você não esquecer de onde o Senhor te tirou. Do que Ele fez por você. A situação que você estava. Você nunca pode esquecer isso, eu nunca posso esquecer isso. Porque se eu esquecer disso, eu nunca vou dar valor na salvação que Ele me deu. Se eu não tiver consciência que eu estava preso, condenado, que eu precisava de uma salvação, de uma liberdade, eu nunca vou dar valor nessa salvação que foi me dada de graça. Então eu preciso entender qual era a minha situação. Eu estava morto, perdido, condenado, caminhando a passos largos para o inferno. É esse mesmo, eu bonitinho aqui, estava desse jeito. Você é bonitinho e cheiroso do jeito que você está, até mesmo com obras boas, fazendo caridade, você nasceu num pecado. Você era por natureza filho da ira. Toda pessoa ao nascer, ela já nasce nessa condição. Precisando de salvação, ele está condenado. Agora, nós vemos que ainda o nosso cenário não era muito favorável. Verso 11 diz, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios, eu e você, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Verso 12, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Gente, se com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, algo que o pastor Jorge falou aqui, nós somos refém das promessas do Senhor. Hoje todos nós temos promessa, mas antes, estamos totalmente distantes delas. Estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Imagina viver assim, nesse cenário, nessa situação. Morto, estranhos às alianças do Senhor, longe, totalmente longe do Senhor, condenado, perdido, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa era a minha situação. Essa era a sua situação. Agora, o que Deus fez? Verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Foi cantado aqui, eu vivo
outra vez. Eu vivo outra vez. Qual é a razão de eu viver outra vez? Ele, o amor dele, a grande misericórdia dele. E o texto ainda destaca, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando vós mortos. Sabe o que significa isso? Que ele fez tudo o que fez, sem esperar nada em troca. Porque o que se espera em troca de quem está morto? O que eu tinha para oferecer ao Senhor? O que eu tinha para dar a Ele? Em troca disso? Nada. Mas Ele me amou e me deu vida por causa da sua grande misericórdia. Você diz amém, sim ou não? Agora, por que Ele fez isso? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, mas Deus nos amou e nos deu vida. Agora, por que Ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para mostrar lá na frente, no final de todas as coisas, a sua grande misericórdia. O quanto Ele é maravilhoso. Hoje nós vivemos um cenário tão caótico que às vezes fica difícil percebermos o amor, a misericórdia do Senhor. Mas chegaremos um tempo, um dia, onde estaremos num determinado lugar em que quando olharmos para trás, isso não será nada mais, nada menos do que lembrança. Porque não sentiremos nenhum pesar sobre o que passamos aqui. Porque já estaremos desfrutando da sua grande compaixão, do seu grande amor e da sua presença. Agora, se você olhar no texto, o texto vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema, gente, suprema, essa palavra quer dizer exceder, ultrapassar. Tudo que você vive hoje, não tem situação, não tem pecado nenhum que é capaz de superar a graça de Deus. Nada. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça do Senhor. A Bíblia diz que Ele vai olhar para o fruto do seu sacrifício e ficará o quê? Satisfeito. Então Jesus morreu na cruz e muitas vezes olhamos para Jesus, esse cenário todo, e vemos esse mundo, parece que ninguém quer saber de Deus, e pensamos assim, será que o sacrifício de Jesus foi em vão? Vai chegar um dia que Ele vai olhar para trás e ver todos nós lá, e Ele vai dizer o quê? Que alegria, olha o resultado aí. Ele vai olhar o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito. Então diga comigo, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Por quê? Porque a maior explosão de glória na terra foi no sacrifício de Jesus. Quando Ele diz está consumado, pensa na explosão de graça derramada na terra, de amor, de misericórdia. Por isso que o texto diz que vai chegar um tempo que Ele vai querer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Vai ultrapassar todo e qualquer pecado. Não tem pecado no mundo que vai dizer, esse pecado aqui Deus não perdoa. Não, Ele perdoa, Ele paga, o sangue dEle paga todos os nossos pecados. O que nós somos agora? Antes nós éramos condenados, agora a gente faz parte da família de Deus. Olha, só alguns felizes com isso. Gente, você estava caminhando a passos largos para o inferno, e agora você recebe uma notícia dessa, verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, ou seja, sem Deus no mundo, sem esperança, sem aliança, sem nada, não. Você não é mais assim, mas agora você é concidadão dos santos, sois da família de Deus. Aleluia! Pertencemos à família de Deus. Antes éramos inimigos, agora o Senhor Jesus, Ele estando aqui, Ele diz, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de meus amigos. Gente, que privilégio é esse? Que privilégio, né? Amém? Entendeu isso, sim ou não? Então o Senhor, Ele nos chamou. Há um chamado aqui. Precisamos responder nesse chamado. Se você aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você aceitou, recebeu esse chamado. Se você está aqui e ainda não fez isso, essa é uma noite muito boa, uma oportunidade única de você aceitar esse chamado. Há um chamado. Há uma voz ecoando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos lá, 2. Ele confiou todos os seus bens. Gente, olha só, esse homem, ele resolveu o que tinha que resolver.
juntou toda a sua riqueza, todos os seus talentos, e chamou os seus servos e confiou a eles. Qual foi a base aqui para ele administrar esses bens, né? Essas riquezas entre os seus servos? Verso 14 diz: a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade, e então partiu. Ele distribuiu a cada um de acordo com a sua própria capacidade. Vamos lá, primeira coisa que eu quero destacar aqui dentro desse assunto: Deus não entrega nada a ninguém que essa pessoa diga, eu não dou conta. Vai segurando aí, talvez é uma das coisas que você fala. Vai além das minhas limitações, eu não consigo, não, isso não é para mim, é para o fulano. Quem aqui já falou alguma coisa assim? Se você se identifica, fica aí, caladinho, não fala nada não. Deus não entrega nada a ninguém que essa pessoa diga, gente, isso aqui não é para mim. Agora, presta atenção que Deus entregou talentos a todos, de acordo com a capacidade de cada um, ou seja, no mínimo você recebeu um talento. É claro que existem certas situações que chega para nós fazermos que é proposital, chega assim, você fala, não dou conta nunca disso aqui, é que Deus está querendo te esticar. Porque Ele colocou algo em você que nem mesmo você consegue dimensurar o tamanho. Até mesmo você tem hora que fica admirado da sua performance. Rapaz do céu, eu fui bom nesse negócio, ó. Me surpreendi. É isso, gente. Tem coisa que aparentemente parece difícil. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar. Ô, irmão, que desastre que foi. Não estou dizendo que é muito bom hoje. Eu sei que é gente boa demais e está aí me ouvindo. Mas a primeira vez que eu fui pregar, gente, eu preparei 2 folhas de caderno, frente e verso. E eu ensaiando em casa, né? Sentei na cadeira, no meu quarto lá, e estou lá pregando, gente. Rapaz, pensa num cara que ficou empolgado pregando para ninguém dentro do quarto. Terminei falando em língua estranha. Estou te falando. E eu falei assim, e eu dentro de mim, aquela coisa, rapaz, essa palavra aqui, essa noite vai, ó. 1 hora vai ser pouco. Gente, 2 folhas de caderno. Eu falei, frente e verso. Falei, vou ter que pedir a palavra para o pastor mais cedo, senão o culto. Gente do céu, foi 10 minutos. Gente, eu fiquei nesse dia surpreendido com a rapidez que eu entreguei aquela mensagem. Foi rapidão e entreguei e falei tudo, as 2 folhas. Imagina o jeito que foi essa pregação. Nem respirava. Mas eu lembro dos momentos antes disso. Gente, tremendo mais que tudo. Aquele frio na barriga, aquela vontade de ir no banheiro toda hora. E aquela coisa. Gente, nervoso. Eu falei, eu vou morrer aqui em cima. Eu vou morrer aqui agora. E meus lábios ficou tudo branco, gente. Aquele desespero. Mas tem coisa, gente, que Deus pede para a gente, que realmente é para nos esticar. Vai chegar coisas até você, desafios para você, que você vai dizer, isso aqui não é para mim. Gente, talvez é. Se você não tentar, você nunca vai descobrir. Nunca vai. Presta atenção nesse exemplo aqui. Você lembra de Moisés? Sim ou não? Era um homem de Deus? Sim ou não? Foi importante na história? Sim ou não? Quem foi Moisés? O grande libertador de Israel, Só. Através dele, Deus abriu um mar, só isso. Só isso. Foi aquele que chegou para Deus e falou assim, ó Deus, eu não quero saber de anjinho comigo não, eu quero que o Senhor vai. E eu quero ver o Senhor, eu quero ver seu rosto. Pensa num cara usado. Mas como é que foi o início da história desse rapaz? Muito semelhante à nossa. Muito. Abra aí Êxodo capítulo 3. Pensa num homem que teve desculpa para dar a anjo iniciar aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. Deus está aqui tentando convencer Moisés. Pensa nisso. Êxodo capítulo 3 e capítulo 4 é onde nós vamos ver esse diálogo. Gente, por 5 vezes Moisés tenta fugir de Deus. 5 vezes. Deus está dizendo, eu estou vendo a aflição do meu povo, estou vendo tanto que esse povo está sofrendo. Moisés, você vai lá e vai tirar esse povo de Israel. Verso 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus chega até Moisés e diz, é você que vai lá resgatar esse povo, tirar esse povo, vai ser quem eu vou usar. Qual que foi a primeira desculpa que ele deu?
Quem sou eu, Senhor, para ir lá fazer isso? Quem aqui já não falou isso, gente? Vai lá, irmão, prega na célula quinta-feira. Quem sou eu para fazer isso? Essa crise de identidade, essa sensação de incapacidade, que qualquer pessoa, outra pessoa é melhor do que você, tem capacidade melhor do que você, que consegue melhor do que você. Quem sou eu? Primeira coisa que Moisés fala, quem sou eu? Verso 12, Deus responde: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Sabe o que Deus diz para ele aqui? Ó, você vai lá, tira o povo, sabe qual é que vai ser o sinal? Nesse monte aqui, que nós estamos, e eu estou te chamando, eu vou te esperar aqui. Você vai lá e faz o que tem que fazer, e a gente se encontra aqui. Pensa num Deus que tem confiança. Quem sou eu? Primeira desculpa. Segunda desculpa, não acabou por aí, verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Segunda desculpa, quem foi que te mandou aqui, cara? Você chega aqui com essa panca toda, fala que Deus te mandou, e que é isso. Quem foi que te mandou aqui? Quem foi que te mandou entregar essa mensagem? Quem foi que te mandou libertar-nos aqui desse lugar? Quem foi que te mandou? Quantas vezes não somos questionados assim, gente? Há um salmo que diz que muitas pessoas chegarão e dirão: onde é que está o seu Deus? Muitas vezes nos questionamos: quem me mandou? Quem foi que me chamou? Diga comigo: quem me chamou foi Deus. Simples assim. Não só nos chamou, mas nos nomeou e nos capacitou para irmos e darmos fruto. Ele nos chamou. Aquele a quem Ele escolhe, Ele capacita. Gente, é o chamado do Senhor. É Ele. Ele não só nos chama, mas também nos capacita e vai conosco no processo, tá? E vai conosco no processo. Agora, não terminou aí. Capítulo 4, verso 1. Pensa num homem difícil de convencer. Verso 1 diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Primeira coisa, se eu falar isso aqui lá, ninguém vai acreditar em mim. Olha para mim. Quem é que vai acreditar no que eu disser? Olha só o que Deus diz, verso 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então disse: lança na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega ela pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou no quê? Um bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus deu a ele: Senhor, não vão crer na minha mensagem? Eis aí um sinal. O Senhor nos chamou, nos salvou, nos regenerou. Mas Ele diz: agora vocês vão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Estes sinais seguirão o que? Crê. O Senhor nos entrega uma mensagem, nos manda ir em uma missão, mas Ele diz: eu vou enviar sinais, para comprovar a mensagem que eu estou confiando a você. Agora, estes sinais vão acompanhar aqueles que crê. Primeira pessoa que deve crer na mensagem que prega, é aquele a quem está falando. Se você não crer na mensagem que você prega, você é um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Verso 10 diz: então disse Moisés, mais uma questão que ele levanta. Disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Gente, quem aqui nunca falou isso? Vai lá, irmão, fala na célula lá. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Eu não sou eloquente. Não tenho aquela vozona, né? Potente. Não, aquela voz de taquara rachada que mal dá para... Meu Deus do céu, aquela voz enjoada.
A desculpa de Moisés, o libertador de Israel. Senhor, eu não sei falar não. Gente, mas eu amo demais a resposta de Deus. Olha só o que Deus responde aqui. Respondeu-lhe o Senhor: quem foi que fez a boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e ensinarei o que há de falar. Oh, gente, que maravilha. Deus é amoroso demais, porque se fosse eu falasse, falar mal dos outros, você dá conta, né? Falar mal de fulano, de ciclano, descer a lenha nele, você é eloquente. Chega a barba assim no cantinho, assim, ó. Segura. Mas Deus dizendo: quem foi que fez a boca? Não fui eu? Não foi eu que te dei o dom de falar? Quantas pessoas não desejariam falar, mas não podem? E você tem essa capacidade de falar. Não use essa capacidade, esse talento, esse dom que Deus te deu para descer a lenha nos outros, para falar mal dos outros, não, fala de Jesus, irmão. Fala de Jesus, do amor dele, de tudo que ele fez por você e está fazendo por você. Se você não conseguir falar do que Jesus fez para você, irmão, aí o negócio está difícil mesmo. Se você não conseguir falar, ó, João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo inteiro, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não souber explicar o que é pecado, que as pessoas precisam de salvação, e que a salvação está aí, irmão, vem amanhã no curso Primeiros Passos, 20h, vai ser um prazer ter você aqui. Aprender os primeiros passos. Todo cristão precisa saber falar de Jesus, irmão. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa vida. Falar desse Jesus maravilhoso. Então olha só, gente, a última desculpa aqui que ele deu. Verso 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Eu fico imaginando Deus, rapaz, eu estou mandando é você. Quantas vezes a gente já não deu essa desculpa? Ah não, mexe com o outro lá. Não, o outro vai. Não, aquele outro é melhor. Envia outro, menos a mim. Aí sim, Deus chegou no limite dele. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, agora esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então tá, por último, não dá conta não, não quer ir não? Está vendo seu irmão aí? Eu sei, já vou eliminar essa desculpa logo, eu sei que ele fala fluentemente. Você vai ensinar ele, e ele vai falar ao povo. Quando você vê que não dá conta, irmão, Deus vai colocar pessoas no seu lado para te ajudar. Mas ai de você se correr da responsabilidade que Deus te deu. Ele está dizendo, ó, ele vai falar para o povo, porque o cara fala bem mesmo. Deus falou, ele fala fluentemente. Agora, você vai falar para ele, nem que for para você vai ensinar. Miserável. Nem que for para você vai ensinar. E ele fala para a multidão toda. Agora, você pega esse cajado aí na mão e vai lá e faz o sinal. É isso, irmão. Deus vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar. Mas você, pelo amor de Deus, assume o lugar que Deus te deu. Assume. Esse lugar é seu, não é meu não. Olha só o libertador de Israel. Cheio de desculpa, gente. Imagina eu, imagina você. Tanto de desculpa que a gente não dá diariamente. Ah, não vou para a igreja hoje não, porque está sol. Ah, não vou para a igreja hoje, não estou sem carro. Ah, não vou para a igreja hoje, Uber nenhum quer me vir buscar. Gente, eu conheço uma irmã que falava assim, ó. O dia que eu mudar do lado da igreja, perto da igreja, eu não vou faltar um culto. Gente, Deus colocou ela do lado da igreja assim, ó. Faltava culto mais do que os outros. Deus prova a gente numas coisas.
Ah, então é isso que está te impedindo? Então eu vou te dar então, vamos ver se você vai ser fiel. Né? Quantas vezes já não falando assim, o Senhor me dá aqui esse emprego, eu vou te honrar demais, Senhor. Até hoje o Senhor está esperando ser honrado. Já entrou no emprego, já saiu do emprego, está lutando por outro, e o Senhor esperando ser honrado. Amém, gente? Entendeu até aqui, sim ou não? Amém, vamos lá. Segunda coisa que eu quero falar sobre esse ponto aqui: confiou os seus bens de acordo à sua capacidade. O primeiro foi, Deus não entrega nada a ninguém que essa pessoa diga que não dá conta, né? Segundo, a diferença no servo proativo e omisso. O que é um servo proativo? O servo proativo é aquele que você não precisa mandar fazer nada, ele pega e faz. O omisso é aquele que se esconde atrás de todo tipo de desculpa. Então tem diferença. Tem pessoa que você mal olhou assim, ela já sabe o que tem que fazer, vai lá e faz, né? Agora tem aquele que vai falar assim, vai lá meu filho, pelo amor de Deus faz, vai lá meu filho de novo, pelo amor de Deus faz, e não faz nunca. Muito pelo contrário, se esconde atrás de várias desculpas. Você vê isso claramente no verso de número 16, diz, do capítulo 25 de Mateus: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outro 5. Você viu o Senhor em algum momento mandando ele fazer isso? Não. Ele recebeu os 5 talentos. Ele saiu imediatamente e foi trabalhar, negociar. E através desse esforço, desse trabalho, ele ganhou mais 5. Dobrou aquilo que o Senhor havia confiado a ele. Agora olha a diferença daquele que recebeu 1, do servo omisso. Verso de número 24. Na verdade, no verso de número 18, o que ele fez? Mas o que receberam 1, saindo, abriu a cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não saiu e foi trabalhar, muito pelo contrário, ele escondeu ele. Verso 24 diz, olha só as desculpas dele. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Gente, olha só o tanto de desculpa que esse cara deu. Em vez dele pegar aquele talento que ele recebeu e fazer como o outro, sair, trabalhar, negociar, exercer naquilo que o Senhor depositou, confiou na vida dele, não. Ele pegou, cavou uma cova e escondeu. Quando chegou no dia da prestação de contas, ele pegou aquele talento e entregou para o Senhor. Gente, ele deu prejuízo? Não, não deu prejuízo. Mas também não deu retorno. Eu aprendo algo aqui. O Senhor não quer apenas aquilo que Ele nos entregou, Ele quer com juros. Ele quer com resultados. Ele entregou algo na nossa mão. O que é que você está fazendo com isso? O que é que você está fazendo com isso? Ele entregou tantas desculpas. Primeiro, ele disse ao seu Senhor: o Senhor é um homem muito severo. O Senhor ceifa onde não semeaste, o Senhor ajunta onde não espalha. Ele acusou o caráter do seu Senhor, mas não assumiu a sua responsabilidade. Ele disse: o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor quer algo que o Senhor não fez. E muito pelo contrário, o que ele fez aqui foi no verso 25, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui está o que é seu. Gente, a omissão é um pecado muito grave. Porque o omisso é aquele que sabe o que precisa fazer e não faz, se esconde atrás de desculpas. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E se eu não estiver fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu estou fazendo o quê? Se eu não sirvo para o propósito pelo qual eu nasci, o que eu estou fazendo aqui? Você já viu um fogão lavando roupa? Alguém já viu? Por que você nunca vai ver? Porque não foi projetado para isso. Por que muitas vezes queremos fazer coisas que não fomos projetados para fazer? Não fomos criados para isso. Não é o nosso propósito isso. Então precisamos ter isso muito claro em nossa mente, em nosso coração. O que Deus me entregou. Qual é o propósito que Ele tem para mim. Qual é a razão da minha existência. E quando isso for descoberto, comece a trabalhar.
Comece a exercer, para que quando chegar o dia, você estar diante dele com juros, com resultado, e não com um talento que você arrancou da terra, escondido. Terceira coisa, Deus não te pede nada que Ele já não tenha plantado na sua vida. Se você vê o que esse servo aqui fez, sendo omisso, irresponsável, ele diz: o Senhor ceifa, colhe onde não planta. Imagine isso, você virar para Jesus e falar: uai, o Senhor está querendo o quê? O que o Senhor plantou na minha vida? Então grave isso, Deus não te pede nada que Ele já não tenha plantado na sua vida. Se Ele te pede para amar, é porque primeiro Ele te amou. Aí você diz: irmão, mas eu não aguento, não dou conta de amar aquele irmão. Gente do céu, Deus teve capacidade de amar a nós. O que é amar esse irmão problemático do seu lado? Esse irmão difícil? Deus nos perdoou. Então se Ele me pede para perdoar, gente, é porque Ele plantou isso na minha vida, Ele me perdoou. Agora, a base, a régua aqui para exercer o perdão não é a minha régua, a minha base, é Ele, tá? Ele nos perdoou quando éramos inimigos dEle. Agora o irmão te olhou torto, você já não quer saber dele mais. Imagina isso lá no céu. Ó, anjo, você separa o fulano para cá e o ciclano para cá, porque se os dois se encontrar, vai dar porrada aqui. Gente, eu lembro de uma história que uma vez aconteceu isso, duas irmãs brigaram lá, né? E o pastor falou assim: você vai lá e vai pedir perdão para ela. A irmã chegou lá e contou a situação e tudo, ó, e achando que o pastor ia ficar do lado dela, e falou assim: quer resolver o negócio? Então vamos resolver. Você vai lá e pede perdão para ela. Chegou lá, deu outra briga. Outro problema. Já viu aquelas pessoas que estão arrependidas, quer pedir perdão e fala: ó, estou pedindo perdão, mas foi porque você fez isso. É outra briga, meu irmão, é outra briga. Então olha só, se Ele me pediu para perdoar, é porque Ele me perdoou. Se Ele me pede para acreditar nas pessoas, é porque Ele plantou isso, gente. É porque Ele acredita na gente. Gente, o tanto que é difícil, né, lidar com pessoa. Tem irmão que você fala assim: o Senhor, prepara e leva, né? Não pode, né, orar assim. Senhor, me ajuda, né? Mas o Senhor está dizendo: eu acreditei em você, era para mim ter te matado, fulminado você, descer fogo do céu, sem acabar com o Eliezer. Mas eu acreditei em você, te dei uma chance, por que você não vai fazer isso também? Então lembra aí daquela pessoa difícil agora, irmão, e fala: Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. Se Ele me pede para servir as pessoas, ou servir a igreja, é porque Ele fez isso, gente. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, foi lá, reuniu seus discípulos, bonitinho, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e falou assim: senta aí, todo mundo, seus bonitinhos. E começou a lavar os pés de cada um. Esse era o nível mais baixo, tá? De um escravo em casa. Ele desceu até esse nível para nos mostrar um exemplo, um modelo. Sempre esteja capaz, sempre seja capaz de se submeter a qualquer pessoa. Não tem ninguém superior aqui ao outro. Na verdade, esse é o conselho de Paulo. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Então, se ele me pede para servir pessoas, é porque ele me serviu. E porque existem pessoas me servindo. Irmão, você pode pensar o que quiser, falar mal de quem você quiser, mas existem pessoas te servindo diariamente. Você está aqui ouvindo essa palavra e você está sendo servido. Quando você chegou, teve aquele irmão lá com aquele sorriso maravilhoso: graça e paz, bem-vindo. Ele está ali para te receber, está servindo. Teve um irmão que preparou todo esse ambiente aqui, todo geladinho, para você chegar, ficar tranquilo, confortável.
está te servindo. Aonde você vai, tem pessoas te servindo. Agora tem hora que a gente quer bater no peito e falar assim, eu não preciso de ninguém. É só eu mesmo e Deus. Aí Deus fala, você não põe eu nessa bronca não. E eu não estou indo nesse negócio. Porque se a gente não é capaz de lidar com a pessoa, de se submeter às pessoas, de servir às pessoas, gente, o Evangelho não está aí. Porque a tônica do Evangelho é servir. Não olhe para a igreja como sanguessuga. Gente, tem gente mais olhando aí achando que a igreja só está aqui para sugar os outros. Sugar bens, sugar força, sugar energia, sugar dinheiro, sugar um monte de coisa. Não olhe para a igreja como sanguessuga. Não estamos aqui para sugar nada. Muito pelo contrário. A igreja é uma oportunidade de servirmos a Deus, servindo as pessoas. Como é que você honra a Deus? Servindo as pessoas. Então não é só a igreja que precisa de você como voluntário, mas você, voluntário, precisa da igreja para servir como voluntário. Porque senão como é que você vai ganhar o galardão de voluntário? Gente, lá no céu tudo vai ser recompensado, você pode ter certeza disso, até um copo de água fria, você vai receber um galardão por ele, uma recompensa. Esse irmão que serviu essa água tão maravilhosa aqui, ó, gostosa aqui, ele vai receber o galardão por isso, a recompensa por isso. Então tudo vai ser recompensado. Então não é apenas a igreja que precisa de você, você também precisa da igreja para exercer o chamado do Senhor na sua vida. Amém? Por último aqui, vamos tratar sobre o grande dia, verso 19 do capítulo 25. Olha só o que diz esse texto. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ajustou contas com eles. Gente, o Senhor fez o que precisava fazer. Chamou os seus servos. Distribuiu os bens de acordo com a capacidade de cada um. Se ausentou do país. Os fulanos saiu para fazer o que achava que tinha que fazer. Mas chegou o dia da prestação de contas. Aqui há uma questão que eu quero pensar com você. Entre o verso de número 14 e o verso de número 19, entre a sua partida e a sua volta, há muitos de nós achando que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e foi embora, não volta mais. Agora cada um por si, cada um vive a sua vida do jeito que achar melhor e pronto. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem nada. Mas chega o dia, o verso 19, depois de muito tempo, diga comigo, muito tempo, voltou o Senhor. Voltou o Senhor e ajustou contas com eles. O dia da prestação de contas. Muitas pessoas acham que esse dia não vai chegar, ou que quando chegar vai dar tempo de preparar, de organizar as coisas, ir em casa, tomar banho, vestir roupa, passar maquiagem, para se apresentar a Jesus. Mas 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, diga assim, tomara que seja eu. Imagina, gente, uma geração não vai provar a morte, não vai morrer. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, chegarão à nossa estatura e todos juntos seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Então existe uma geração que não vai provar a morte. Agora, num momento, verso 52, em que rapidez isso vai acontecer? No momento, unidade indivisível do tempo, não tem como você calcular. Você calcula 1 minuto, 2, 3, mas no momento não. O que o apóstolo Paulo usou como base aqui para fazer uma comparação foi um abrir e fechar de olhos, o piscar. Quando você piscar, Jesus voltou. Por isso que o tema da palavra é, esteja pronto. Porque na hora que ele voltar, num piscar de olhos já foi. Ou você está com ele, ou não.
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e Paulo ainda destaca, a trombeta soará, gente. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O agente responsável por apresentar a igreja ao Senhor Jesus é o próprio Espírito Santo. Ele é o responsável de apresentar a noiva para o noivo. Gente, o arrebatamento é uma coisa tão maravilhosa, porque nesse momento, num piscar de olhos, aqueles que estavam mortos ressuscitarão primeiro. Chegarão à nossa estatura e todos juntos seremos transformados. Gente, imagina o tanto de pessoa que já morreu em Cristo, que precisarão ressuscitar. As partículas do corpo já se desfizeram, já não tem mais corpo, só está os ossos lá, mas que coisa é essa? Como é que vai acontecer? Gente, todos ressuscitarão, chegarão à nossa estatura. Olha só que milagre extraordinário. Chegará à nossa estatura e todos juntos seremos transformados. E isso tudo é no momento, no abrir e fechar de olhos. É Deus quem faz isso. É Ele que vem buscar a sua igreja. Agora, algo maravilhoso de destacarmos aqui, é claro, lembramos e almejamos essa volta com grande alívio que será, de viver nesse mundo de aflição, de escuridão, de tanto problema, tempestade, a gente clama, Senhor, volta logo, porque não dá mais para viver nesse mundo. Gente, é maravilhoso, será um alívio extraordinário, naquele lugar não haverá mais choro. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, somente paz, glória na presença do Senhor Jesus. Quem é que espera esse dia? Diga amém. Amém. Agora, vai ser um alívio, mas pensa no frio da barriga que me dá também. Porque vai ser o dia da prestação de contas. É o dia que eu estarei diante dele e ele vai me chamar, Eliezer, o que você fez com aquilo que eu confiei nas suas mãos? Qual que é a base desse julgamento? 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. A qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas se esse mesmo será salvo todavia como através do fogo. A base do julgamento é motivação, intenção e obras. Madeira, feno e palha, materiais que não têm muito valor, olhando assim, em comparação aos demais, que são facilmente consumidos pelo fogo, representam obras feitas de qualquer maneira. Estes não receberão nenhum galardão. Nenhum galardão. Porque fizeram. Gente, dá para esconder uma carreta de madeira? Dá para esconder? Não dá para esconder. Então vai ter gente que vai chegar lá e falando assim, olha aí Jesus, tudo que eu fiz. Olha. A única coisa que Jesus vai fazer é, põe fogo aí, vamos ver o que sobra. Ouro, prata e pedras preciosas, materiais que se tornam mais puros e mais valiosos quando provados pelo fogo. Dá para você esconder facilmente o ouro, a prata, pedras preciosas. Um tamanho que você esconde vale muito mais que madeira, feno e palha. Muitas obras não são feitas para homens verem, para receber glória humana, representam obras feitas para a glória de Deus, obras feitas com a motivação, intenção correta. Então não é simplesmente o que eu faço, mas por que eu faço? Qual é a minha intenção? Qual é a minha motivação? Grave isso, gente, as pessoas fazem muitas coisas, mas por que fazem? Como fazem? Qual é a intenção, a motivação delas? Eu e você, a gente vai ter que chegar lá nesse dia, irmão. Você já parou para pensar nisso? Que você vai ter que estar diante de Jesus e não vai ter desculpa nenhuma que te livre dessa hora.
desculpa nenhuma. Não vai adiantar você colocar a culpa nas suas limitações, na sua falta de tempo, nas minhas limitações, na minha falta de tempo. Não vai adiantar eu colocar a culpa nos outros, não vai adiantar eu colocar a culpa na igreja, não vai adiantar eu colocar a culpa em ninguém. É só você e Deus, olho a olho, cara a cara. Já parou para pensar nisso? Segundo aos Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que você fez. Romanos capítulo 14, verso 10 diz: tu, porém, por que tu julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Ele nos chamou e nos deu uma grande salvação. Ai de mim, se negar uma tão grande salvação como essa. Além dele me salvar, ele confiou os seus bens a mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que está nas minhas mãos é dele. Ele confiou a mim. Ele teve a capacidade de olhar para mim e dizer: eu vou te confiar essa esposa, eu vou te confiar esses filhos, eu vou te confiar isso, vou te confiar aquilo, eu vou confiar a você isso, esse talento, esse dom, eu vou confiar a você. Ele foi, já estamos aí para mais de 2000 anos da sua ida, mas ele voltará. Você pode ter certeza disso, que ele vai voltar. E esse dia está aí. A trombeta vai soar, e ela vai soar. E nesse dia haverá grande júbilo, mas logo após haverá prestação de contas. Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão viveu tudo que tinha para viver. Pensa num homem que experimentou tudo. Todos os prazeres, foi Salomão. E no final de tudo ele diz: tudo é vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. Isso que talvez você tanto deseja, e que talvez está te privando de se entregar plenamente e totalmente para o Senhor, Salomão experimentou, e ele diz: é vaidade. E no final da sua vida, ele escrevendo Eclesiastes, ele diz, Eclesiastes capítulo 12, verso 13: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus. Teme a Deus. Gente, se tem algo que tem faltado hoje, é temor ao Senhor. Não estou dizendo de medo, não estou dizendo para você servir ao Senhor por medo, não estou dizendo para você ter pavor de Deus, não, é temor. Temor é um profundo sentimento de respeito, que te leva a ser obediente, reverente ao Senhor. Hoje a gente está tratando Deus como qualquer ciclano que eu vejo na rua. Deus é Deus, e vai chegar um dia em que todos os joelhos irão se dobrar diante dele, e toda língua vai dizer: tu és Senhor, Rei dos reis, tu és Deus, tu és Deus. Ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Imagine você diante do Senhor dizendo: Senhor, minha vida está aí, é um livro aberto. Aí você diz: mas existe um quarto. Foi pregado isso daqui, o quarto da bagunça.
a garagem, aonde fica todas as nossas badernas, a gente joga tudo lá. Senhor, a minha vida está aí. O Senhor entra num lugar, entra em outro, aí de repente Ele chega naquele quarto. Aí você todo apreensivo, talvez eu todo apreensivo, Senhor, não abre não. Não abre não. Nesse dia, tudo virá à tona. Tudo. Todas as obras, quer sejam boas, quer seja má, vai vir. Fique de pé, por favor. Agora, eu não quero que você olhe essa palavra, ou olhe esse dia e diga assim, nossa, agora eu tenho que fazer as coisas, porque, na verdade, eu tenho que fazer, e fica com medo das consequências que sofrerá. Nossa vida não pode ser vivida apenas por medo de encarar esse dia. Muito pelo contrário. Primeira coisa, o Senhor nos chamou para uma grande salvação. Ele nos deu vida, Ele nos amou. Então isso aqui é uma questão de gratidão. Tudo que fazemos a Ele, tudo que entregamos a Ele, é uma dívida de gratidão. Tudo que o Senhor fez e tem feito em nossa vida, não há nada que eu possa fazer que possa se comparar ao que Ele fez por mim. Então eu estou aqui hoje, eu sirvo ao Senhor toda a minha vida, me entrego por completo, não por medo, mas é por gratidão. Senhor, eu sei que não é muita coisa, mas está aqui, toda a minha vida diante do Senhor. Sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. E como gratidão, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor, toda a minha casa,